Não tô conseguindo usar o app aqui. Vou deixar pra ver como é que vai ficar. E vocês já estão ligados de como funciona o rolê. Se a qualidade estiver ruim, a gente vai aceitar isso. Mas, né, é daquele jeito. Se estiver ruim, ficou ruim. O importante é o conteúdo aqui. Vou deixar uma música de fundo aqui. É uma música de acordo com o gosto do freguês. Já baixei o ar-condicionado para quem costuma pedir, fala que o ar fica muito pesado. E é isso. Tranquilo? Vamos nessa então. Eu tô saindo agora do médico, da médica, né? Minha médica. É a médica que faz o meu acompanhamento do TDAH, do TDAH, do autismo e tal. E pior que é uma coincidência eu ter vindo aqui hoje e estar pensando nisso, assim. Porque na verdade eu fui pra academia hoje e fiquei pensando algumas coisas sobre isso por causa de algumas perguntas e tal. Muita gente pergunta, tipo, será que eu tenho? Eu vou no médico, preciso ir no médico. Como é que eu sei que eu tenho? Vejo no TikTok, me identifico muito com os sintomas e tal. E isso tem sido cada vez mais normal, assim. Eu tava pensando até em escrever um texto sobre isso, mas eu posso fazer o vídeo, escrever o texto também, não tem problema. O texto sempre entrega o conteúdo de uma forma bem mais estruturada do que eu falando, né? É muito mais fácil organizar um texto do que uma fala no freestyle, assim, né? Ligar a câmera, o microfone e sair falando. Mas aí eu tava pensando nisso e é óbvio, assim, que muita gente se identifica, né, com TDAH hoje em dia. É, e isso acontece muito porque existe nos 3 últimos anos aí, uma quantidade de conteúdo absurdo sobre esse assunto. Uma quantidade gigantesca, né? Você abre o TikTok, o que mais tem é videozinho de TDAH e tal. Tem uma porrada, tem influencer específico, né? O nicho do influencer é TDAH. Então são pessoas que fazem, sei lá, dramaturgia, fazem historinhas, fazem aquelas conversas, um conversando com o outro e tal. Na gringa tá bem comum esse tipo de conteúdo aí. E aí existem influencers de TDAH, assim. E aí, óbvio, né? Pra quem tá no algoritmo ali, esse tipo de conteúdo começa a aparecer e você começa a se identificar, assistir, aí aparece mais, você se identifica mais e tal. E por que você se identifica? Né? Por que isso gera uma identificação quase que geral? Né? E esse é um problema. Não é só quem tem TDAH que se identifica. Quem não tem também se identifica. Porque todo mundo, em algum grau, tem esse tipo de, de distração, né? De comportamento e tal. Os sintomas que são do TDAH, eles são comuns em todo mundo, né? Você sair de casa e não lembrar se trancou a porta, sabe? Essas coisas assim são comuns, todo mundo faz isso, né? Todo mundo esquece sei lá, se ligou o alarme do carro, todo mundo perde coisa, perde carteira, esquece onde deixou chave. Isso é completamente normal. Isso é completamente normal. O que diferencia na pessoa que tem TDAH, o que diferencia é a quantidade e a intensidade que isso acontece, né? Então, se você saiu hoje e não lembra se trancou a porta da sua casa, né? É uma distração ali, você não estava atento ou atenta quando você trancou a porta de casa e por isso que você não lembra. Legal. Para pessoa com TDAH, além dela não lembrar se trancou a porta e tal, ela esqueceu
sei lá, a garrafa d'água que ia levar, deixou a bolsa, o carregador do notebook, aí ficou uma garrafa que estava enchendo de água, ficou lá na pia enchendo e ela vai alagar. Para pessoa que tem TDAH, essas coisas acontecem num nível muito mais intenso, assim, são diversas distrações dessas acontecendo o tempo todo ali. Então o que vai mudar, né, o que diferencia mesmo a pessoa que tem ou não TDAH é a intensidade disso, né? Inclusive, muita gente chega ao diagnóstico assim, de tipo, olha, você tem sintomas de TDAH, mas isso não afeta a sua vida, né? E o que caracteriza um transtorno é que ele atrapalha a sua vida, é ser um transtorno na sua vida. Então, muitas pessoas têm os sintomas e eles não causam nenhum tipo de prejuízo, de dano para a vida. E aí significa que não tem o TDAH, porque só ter as distrações sem um prejuízo não caracteriza o transtorno. Só que aí a gente liga, abre o TikTok, abre o Instagram, o Twitter e tal, e vai vendo, tipo, nossa, isso aqui pode ser TDAH, nossa, eu faço isso também, nossa, eu faço isso também. E aí, de repente, tá todo mundo achando que tem TDAH. Tá todo mundo acreditando que tem TDAH. E qual é o problema disso? Por mais que você ter uma série de conteúdos sobre o assunto seja legal para você se sentir acolhido por uma pessoa maluca, que você não é errado, né? Que não é que você é burro, sei lá. Quando você tem conteúdo, você consegue ter essa identificação. Só que se o conteúdo não for bem feito, não seguir um princípio ético, ele começa a criar uma série de sinais de falsos positivos e tal, e que a pessoa sai dali com certeza de que tem TDAH. Então, por exemplo, aquele tipo de postagem assim, 5 sinais de que você tem TDAH. Isso é um problemaço, porque são 5 sinais que estão presentes em praticamente todo mundo. E aí, qualquer pessoa que assistir aquilo vai olhar e vai falar assim, nossa, talvez eu tenha TDAH, né? E aí, é óbvio, vai lotar consultório de... Hoje em dia, você achar um especialista nisso para te atender, para te ouvir, é difícil, não tem agenda. É difícil, não tem agenda. O cara queria ficar atrás do caminhão ali, quase bateu em mim. Então, enfim, é difícil, não tem agenda, não, né? Você acaba tumultuando ali um pouco o processo, porque tá todo mundo achando que você tem TDAH. E essas coisas precisam ser feitas com um pouquinho mais de cuidado. Essas coisas precisam ser feitas com uma certa atenção para você não gerar esse tipo de desespero à toa. Porque aí a pessoa que não tem TDAH e não tem dinheiro para investigar, ela começa a viver numa angústia de quem acredita que tem o problema e que vai revolucionar a vida se conseguir um atendimento. E na maioria das vezes não é. E é isso que precisa ficar claro. Na maioria das vezes não é TDAH. Estima-se que o TDAH, isso é interessante, tá? Estima-se que 3% da população tenha TDAH, tá? 3% é gente pra cacete. 3% é muita gente, tá? E por mais que as pessoas achem, nossa, agora a TDAH tá super diagnosticado, né? Tem diagnóstico errado, pessoa indo atrás só para conseguir medicamento e fazer prova, etc. Apesar disso tudo, a estatística do percentual da população diagnosticada não mudou muito, né? Dentro da demografia e tal. Ainda é muito, muito próximo ali. Não existiu um número que seja assustador para dizer que existe uma estatística falsa ali, uma prevalência falsa do transtorno. E isso é verdadeiro entre países. Então, por exemplo, o pessoal fala que os franceses não têm TDAH e tal. A verdade é que os franceses seguem um outro manual que subdiagnostica, que não reconhece algumas coisas como TDAH.
E quando você aplica os critérios do DSM-5, que é dos Estados Unidos, que a maioria dos países se inspira pelo menos nele, você vê que a prevalência é a mesma em todos esses países, assim, né? Até mesmo na França. Então, o normal é que as pessoas não tenham TDAH, né? 97% das pessoas não vão ter TDAH, pelo menos. Só que existem outras causas que aumentam a distração, que aumentam esse sentimento de distração e que são sintomas idênticos ao do TDAH. E que antes de você falar que, talvez eu tenha TDAH, você deveria dar uma olhada nesses sintomas e tentar entender se alguma dessas coisas está presente na vida, porque isso causa distrações muito similares à do TDAH. Então, o trabalho do médico, normalmente, quando ele chega lá, é fazer esse diagnóstico diferencial, que é, tá bom, você tem uma queixa, o que mais pode ser, né, além da doença que você acha que é? Ou, em outras palavras, é assim, tá, o que não é isso? Vamos descartar isso. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o meu diagnóstico, a primeira coisa que a médica perguntou é: como é que você se alimenta? Por quê? Porque a alimentação desregrada, alimentação muito gordurosa, alimentação pobre em nutrientes e tal, ela causa distração. Ela te deixa distraído, ela te deixa avoado. Inclusive, falta de sal causa distração. Quando as pessoas param de consumir muito sal, é muito normal você acabar distraído e tudo, né? A cabeça ficar precisando de sal para funcionar melhor. Então, se você está com uma dieta ruim, uma dieta pobre em nutrientes e tal, uma dieta que não é saudável, provavelmente vai afetar a sua concentração. Todo mundo que já fez, sei lá, cortou carboidrato, já fez essa maluquice de cortar carboidrato, sabe que você cortar carboidrato, você fica burro. Seu cabeça não funciona, você não consegue pensar direito, você não consegue se concentrar, você não consegue concluir uma linha de raciocínio direito, porque seu cérebro tá sem energia, velho. Isso é muito comum. Todo mundo que faz low carb, cetogênico, essas porra, relata isso, né? E aí a outra coisa, sono. Como é que tá o sono? Tá dormindo bem? Existiu alguma mudança nos padrões de sono, né? Porque uma coisa é igual comigo. Eu durmo de 5 a 6 horas por noite. Mas isso é recente? Não, eu durmo de 5 a 6 horas por noite desde que eu vivo. Sempre foi o meu padrão. Então faz sentido que não seja causado pelo sono. Mas aí você, né, tá dormindo mal. Por que você tá dormindo mal? Seu sono tá insuficiente. Dormir mal, obviamente, vai prejudicar sua atenção no dia seguinte. Se você está dormindo pouco, dormindo mal, é óbvio que você vai acordar no dia seguinte com a atenção comprometida. É claro que você vai acordar com a atenção comprometida. Sabe? Aí outra coisa. Atividade física. Faz atividade física. Se não está fazendo atividade física, falta de atividade física compromete a atenção, compromete o foco, compromete um monte de coisa. Tá fazendo atividade física? Como é que tá isso? Tá. Sacou? Consumo de álcool. Tá consumindo álcool? O abuso de álcool, né? E quando a gente fala abuso, parece que é ser um alcoólatra maluco. Um alcoólatrazão maluco que vive bêbado e tal. Mas não. Abuso de álcool é muito fácil de acontecer. Se você bebe 3 vezes na semana, se você consome álcool 3 vezes na semana, se eu não me engano, eu posso estar até errado, eu acho que é até menos, tá? Mas você já tá fazendo abuso de álcool, né? E aí, álcool facilmente é uma substância que prejudica a sua atenção com muita facilidade, né? E aí é óbvio, o uso de outras substâncias, você sabe, né? Tudo isso afeta a atenção, não dá para dizer que não afeta. Então, a primeira coisa que você precisa pensar, antes de chegar
a conclusão de que, tô com TDAH, tenho TDAH, tô com TDAH, ótimo, né? Como você pegasse. Mas tenho TDAH e tudo, não sei o quê. É parar e pensar, será que todas as outras coisas que são muito fáceis, muito mais fáceis do que você entrar num consultório, falar com o médico, ou tomar um medicamento caríssimo, que é uma anfetamina, que vai acelerar seu coração, que traz, todo medicamento adiciona novos riscos. E aí você às vezes consegue resolver o seu problema de atenção de um jeito muito mais fácil, de um jeito muito mais tranquilo, simplesmente corrigindo algumas coisas da sua vida, corrigindo algumas coisas que são fáceis de corrigir, né? Que são mais baratas que um remédio, né? E que, né, vão também contribuir para um monte de outras melhorias, que é basicamente dormir bem, comer melhor, parar de consumir álcool, e etc. Então, assim, porra, antes de pensar que você está com TDAH, tenta dar uma olhada em como estão os outros hábitos da sua vida. Outra coisa que causa desatenção é burnout, é esgotamento. Pô, você está trabalhando demais, muita exigência, faz muita coisa no trabalho e tudo. É óbvio que sua atenção vai estar comprometida. Você está num completo desgaste, né? E tudo isso é muito difícil, é muito complicado, né? Mas não significa que tudo seja TDAH, né? E é claro, se você realmente acha que pode ser TDAH, aí sim, vai no médico, faz uma consulta, faz as avaliações e vai fazer o tratamento que é importante. TDAH é uma parada muito séria, é uma parada muito mais séria do que a gente costuma achar, assim. A gente acha que é só desatenção, trabalho, escola e tal, mas envolve risco de vida, aumento de índice de acidente, estatísticas de depressão, suicídio, tudo isso está atrelado ao TDAH também, sabe? Então, assim, antes de você achar que tem TDAH, você pensa nessas outras coisas, mas se você acha que tem, vale a pena procurar um médico e investigar, sabe? Vale a pena. Mas o que não vale a pena é ficar nessa banalização de rede social, de ficar falando que tudo é TDAH. Porque aí você atrapalha um monte de gente, você cria uma onda de desespero que não existe. E aí, no fim das contas, cara, vai ser muito, muito complicado para todo mundo, porque remédio fica escasso, aumenta diagnóstico errado, as pessoas começam a entrar em desespero e tal. Por nada, assim, por um monte de produtor de conteúdo irresponsável. Então, esses são os motivos aí do porquê você provavelmente não tem TDAH. Você provavelmente só come mal, não se exercita, tá estressado do trabalho, tá esgotado, bebe, consome álcool demais, come mal, dorme mal. E tudo isso é muito mais comum do que TDAH, né? Cheguei aqui no meu sogro, acabou o espaço da câmera exatamente na hora que eu estacionei o carro. Esse foi o vídeo talvez o mais curto dessa série aí de vídeos no carro, mas é uma mensagenzinha importante aí que eu acho que precisa ser transmitida pra gente falar com um pouco mais de seriedade sobre esse assunto. E vou ficando por aqui. Já sabe, curte, compartilha, indica, dá esse apoio aí para esse trabalho aqui no YouTube que eu ainda estou aprendendo a fazer. Espero que tenha ficado bom. Um grande abraço e valeu!